voltamos. Professor Roger Mourão com você para darmos continuidade à nossa disciplina de Direito Administrativo, a melhor disciplina do edital. Fala aí. É exatamente isso. Meu querido, olha só. Qual que é o tema de hoje? Nosso tópico 2, conceitos, fontes e princípios. Nesse sentido, a gente vai avançar agora, já de pronto, para o nosso material. Acompanhe comigo aqui na tela. Olha só. Começamos então com o nosso conteúdo de Direito Administrativo em relação a conceito, fontes e princípios, tá? Em especial agora a parte de conceito de direito administrativo. Segundo o treinador Eli Lopes, o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem, olha só, que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreto, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. E como você já bem viu comigo, os fins, ou o fim, a finalidade pública é satisfazer ou alcançar o interesse público. Perfeito? Beleza. Em resumo, o direito administrativo é o ramo do direito público em que a predominância do interesse do Estado, tá? Disciplina os interesses gerais, quer dizer que o ramo do direito que visa disciplinar as relações entre o Estado e a sociedade, ok? Olha só, agora vamos às fontes do direito administrativo. Professor, o que é fonte do direito administrativo? A gente bem sabe, olha só, que o direito administrativo ele não é codificado. Eu digo no sentido de temos o Código Penal, temos o Código de Processo Penal, temos o Código Penal Militar, tá? Ou seja, nós temos vários códigos que regem ramos do direito. Por exemplo, o Código Penal rege o direito penal. O Código Civil, o Código de Processo Civil rege o quê? O processo civil rege o direito civil, beleza? Professor, e o direito administrativo? Tem um código de direito administrativo? Não tem, tá? Não tem um código de direito administrativo. Tá, e onde está o direito administrativo? Qual que é a fonte, então? Qual que é a fonte normativa do direito administrativo? Aí nós temos ele presente em várias partes, em vários pontos da Constituição e em leis esparsas. Por exemplo, a parte de agentes públicos, lá do 39 ao 41, tá, da Constituição Federal. Os princípios estão expressos no caput do artigo 37 da Constituição. Tá, professor, e a parte do processo administrativo, por exemplo, onde rege o processo administrativo do direito administrativo? No nosso caso aqui, que é a Polícia Penal do Estado de Goiás, a Lei 13.800 do ano de 2001, que é quase, né, uns 98% da reprodução ali, uma reprodução obrigatória da 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Então, todas são fontes, inclusive temos princípios expressos também no artigo 2º, tanto da Lei de Processo Administrativo Federal quanto a Lei de Processo Administrativo aqui no âmbito estadual. Então, tudo isso, essas leis esparsas, que são leis, Constituição, doutrina, jurisprudências, né, julgados dos tribunais superiores, tudo isso são fontes que normatizam o direito administrativo, perfeito? Ótimo. Visto isso, vamos às fontes obrigatórias e não obrigatórias, tá? Vamos lá. Fontes obrigatórias, que são chamadas as fontes primárias, olha só. Fontes obrigatórias que são chamadas as fontes primárias, ou seja, de observância obrigatória, tá? Fontes de observância obrigatória. Quais são, professor? De ponto aqui, ó, de pronto. Em primeiro lugar, Constituição Federal. Por quê? Existe uma hierarquia, tá? Uma hierarquia entre as normas, ó. Hierarquia. Tá, professor? Então, entre as normas existe hierarquia? Existe. Qual que é o topo da pirâmide aqui? Chama-se, vou até desenhar aqui para você. Chama-se pirâmide de Hans-Kelsen, tá? Pirâmide de Hans-Kelsen. No topo aqui está a Constituição Federal, beleza? Tá, a Constituição Federal. Depois, nós temos aqui normas supralegais. Na verdade, tem as emendas, né, que são tratadas como Constituição. Eu já considero aqui Constituição, mas vamos colocar aqui em detalhado também, tá?
Mas vou até voltar aqui para te explicar. Vamos colocar aqui em detalhado também, para que fique mais fácil para você. É porque as emendas, elas são emendas à Constituição, então é considerado parte da Constituição, mas tem doutrinas que tratam a pirâmide de Haskell como a Constituição, emendas, normas supralegais, né? E aí eu já trato como Constituição porque elas são emendas à Constituição, ou seja, elas são inseridas ao texto constitucional, ou seja, dá uma reestruturada no texto constitucional, então fazem parte da Constituição automaticamente. Mas se vier em relação às doutrinas que separam, a gente trata de separar também, beleza, vamos lá. Então aqui, aí, glória, achei que eu apaguei a pirâmide, beleza, vamos lá, tá, ok. Aqui está a Constituição Federal, beleza? Tem doutrinas que tratam a emenda constitucional como aqui abaixo, mas como ela já integrou o texto, ela está aqui. A gente considera que e a maioria, né, a corrente majoritária considera aí também, mas beleza, vamos só para você entender e conceituar. E depois nós temos as normas supralegais. O que é isso? Que elas não têm força normativa de emenda constitucional, mas estão acima das leis supralegais. Aí aqui nós temos as leis. E aqui abaixo nós temos as normas infralegais. Aqui e tudo mais. Aí entra decretos, resoluções, regimento, portaria e etc. E vai descendo aqui. Só para você entender em relação às fontes normativas, em relação à hierarquia das normas da pirâmide de Haskell, beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, como fonte primária, fonte obrigatória, tá normatizada, tá materializado. Vamos lá. Então nós temos a Constituição Federal, nós temos as leis, decretos, resoluções, regimentos, portarias. E são fontes secundárias de observância não obrigatória, doutrina, jurisprudência e os costumes. Ah, professor, o costume também é fonte do direito administrativo? Sim, os costumes são considerados pela doutrina como fontes do direito administrativo. Agora, em relação à jurisprudência, tem uma observação aqui, vem comigo, olha só. Vou mudar a cor da canetinha aqui para você. Beleza? Parará. Olha só. Então, nós temos aqui como, na jurisprudência, uma observância aqui, ó. A súmula vinculante. É um entendimento sumulado do Tribunal Superior, do Supremo, na verdade, né? É um entendimento simulado? Sim. É um entendimento de um tribunal superior, que é o Supremo Tribunal Federal? Sim. Mas esse entendimento, por ser uma súmula vinculante, quando eu falo entendimento, é um entendimento sumulado, tá? Que já foi previsto em súmula. Por ser vinculante, por ter força vinculante, como prevê que o artigo 103A da Constituição Federal, ele passa a ser uma fonte normativa de observância obrigatória, tá? Então, a súmula, as jurisprudências, de modo geral, são fontes de observância não obrigatórias, são secundárias, tá? Embora são muito utilizadas, inclusive no direito administrativo, muito mesmo, mas são fontes secundárias de observância não obrigatória. Mas a súmula vinculante, por ter força vinculante, ela passa a ser de observância obrigatória, tá? Ela tem um caráter vinculador, o próprio nome já diz, súmula vinculante. Pegou a ideia? Beleza, então vamos avançando aqui no conteúdo, olha só. Nesse sentido, a gente avança agora para trazer acerca dos sistemas do direito administrativo, antes da gente entrar nos princípios, olha só. Que são os sistemas do direito administrativo. Aqui a gente vai bater acerca do contencioso administrativo, do não contencioso, da parte do tribunal administrativo, onde você vai entender realmente o que o direito administrativo faz, se ele julga, se ele não julga, o que ele pode julgar, tá? A gente vai bater realmente isso aqui e o que logicamente é a regra adotada no direito brasileiro, beleza? Vamos lá. São regimentos adotados pelo Estado, tá? Eu falo em relação ao Estado, enquanto República Federativa do Brasil, né, de modo geral, para a correção dos atos administrativos ilegais ou ilegítimos praticados pelo
pelo poder público. O sistema do contencioso administrativo, ou o sistema francês, já de pronto para você aqui, ó, não é adotado no Brasil, é adotado o sistema inglês. Vou até colocar como marca-texto aqui já antes de trazer o conceito para você, tá? O que é isso aqui? Ele veda ao Poder Judiciário conhecer os atos da administração quais sujeito unicamente à jurisdição especial do contencioso administrativo, que é um tribunal administrativo. De pronto aqui, ó, o que é o princípio que rege o nosso sistema judiciário? Ó, é o princípio, a gente vai ver ele agora, da inafastabilidade de jurisdição, tá? Inafastabilidade de jurisdição. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que nada se afasta da apreciação do Poder Judiciário, tá? Nada se afasta da apreciação do Poder Judiciário. Então, pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição, nós, policiais penais dos Estados Gerais, amém? Fala amém, recebe aí, professor, do profetando seu. Fala amém, quero escutar aqui, ó, pai. Muito bom, amém. Isso aí. Tem que falar amém, receber a bênção. Olha só, nós policiais penais estaduais, isso, amém, isso aí, já pegou a ideia. Nós policiais penais estaduais, nós praticamos atos administrativos, porque nós estamos representando o Estado, beleza. O nosso ato administrativo, no aspecto de legalidade, ele está sujeito à apreciação do Poder Judiciário ou à revisão posterior desse ato no aspecto da legalidade. Foi o que eu peguei para você lá nos primeiros blocos, né, do tópico passado, do primeiro tópico. Em relação à audiência de custódia, ela vai analisar o aspecto da legalidade da prisão, que é um ato administrativo, e se a prisão for ilegal, né, se o ato for praticado de maneira ilegal, a prisão vai ser relaxada. Beleza. Então, nesse sentido, nada se afasta da apreciação do Poder Judiciário. Ele pode revisar os atos administrativos no aspecto de legalidade, tranquilamente. Beleza? Ó, batendo aqui o horário. E aí, ele pode revisar os atos administrativos no aspecto de legalidade. Visto isso, não versa essa parte do sistema francês do contencioso administrativo, que aqui seria um tribunal administrativo. Ele mesmo julga, ele mesmo aprecia, ele mesmo revisa, ele faz tudo, ele é o Pikachu Flash da parada toda, entendeu? Então não é dessa forma que é adotado no Brasil. Mas vamos à conceituação jurídica para você entender, olha só. Não é adotado no Brasil, nesses sistemas tribunais. Todos os tribunais administrativos sujeitam-se diretamente e indiretamente ao controle do Conselho do Estado, que funciona como juízo de apelação e excepcionalmente como juízo originário, ou seja, aqui ele julga, mas e a apelação e o recurso? Seria para o próprio Poder Executivo. E não é assim, não é dessa forma, tá? Beleza, visto isso, a gente avança agora para o que é adotado no Brasil, que é o sistema inglês, o sistema de controle jurisdicional, controle judicial, jurisdição única, jurisdição una, tá? Que é o sistema inglês, tá? O sistema do não contencioso administrativo. Beleza? Sistema do não contencioso administrativo. Olha só, aquele que todos os litígios são resolvidos o quê? Judicialmente, pela justiça comum, ou seja, pelos juízes e tribunais do Poder Judiciário. Não quer dizer que negue à administração o poder de decidir, tá? O que se impõe é a possibilidade de suas decisões serem revistas pelo Poder Judiciário. Qual o princípio, professor? Inafastabilidade de jurisdição, beleza? Voltando lá. Seu fundamento constitucional é no artigo 5º da Constituição, inciso 35, que segue o princípio da... Isso mesmo, inafastabilidade de jurisdição, beleza? E esse aqui é o adotado no Brasil, beleza? Avanço com você. Agora, efetivamente, aos princípios. Primeiro, a gente vai ver os princípios
expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que são aquela mnemônica do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente vai ver cada um deles e aí a gente vai passar para os princípios implícitos. Quando eu digo implícitos no texto constitucional, porque eles estão expressos em outras leis, como a Lei 3.800 aqui do Estado de Goiás, beleza? Tá, então vamos avançando aqui nesse sentido. Princípios expressos. Aí, como eu disse, expressos onde, professor? Ó, no caput, no artigo 37 da Constituição Federal, beleza? Vamos lá. Legalidade. Na administração pública não há espaço para liberdade nem vontade pessoal, enquanto na vida particular é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Na administração pública só é lícito fazer o que a lei autoriza ou determina. Tá, nesse sentido, olha só, trazendo de uma maneira mais prática para você, como é isso? Para o cidadão, para o particular, para o paisano, que não é você, que você é policial, amém? Isso, já pegou o bisu, amém? Fala amém, recebe aí. Olha só, rapaz, quebra as coisas não. Para o paisano, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Para ele é lícito. Tá, e para nós, policiais, para nós, agentes públicos, a gente só faz o que a lei determina. Então, tem legalidade para o cidadão, tudo que não é lícito é lícito, e tem legalidade para a administração, que só faz o que a lei determina. Pegou a ideia? Então, vamos lá. Olha só, como eu disse, no artigo 5º, inciso 2º, no sentido de que ninguém fará ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2º, que é o mesmo que dizer que tudo que não é proibido para ele é lícito. Mas no 37, que a legalidade é administrativa, o agente público só faz o que a lei determina ou se só há previsão legal, beleza? Porque está na figura do Estado, tá? Está representando a pessoa jurídica a qual pertence. Beleza. Voltando aqui, avançando um pouco mais. E a legalidade em sentido estrito ou em sentido restrito, que é simplesmente obedecer ou observar a lei. Em sentido amplo, ou legitimidade, que é obedecer todos os princípios da administração pública, sejam eles expressos ou implícitos. Beleza? Avança um pouquinho mais. Impessoalidade. Olha só. Professor, o que é impessoalidade? De um modo bem prático, um método avançado aqui, ó. O que é, vamos instaurar um método avançado. O que é a impessoalidade? Bem de um modo informal. Eu conheço a pessoa, ela praticou um ato, e eu sou agente público, eu estou na figura de agente público naquele momento, que ela cometeu um crime, por exemplo. Está em flagrante delito, vamos ser bem mais prático. E aí, nesse momento, a Constituição fala para mim que eu devo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, mas eu conheço o camarada, meu chegado, e aí eu vou prevaricar porque eu conheço o camarada? Não vou, né? Eu vou ter que se fazer cumprir a lei. Então, olha só, eu tenho que agir de modo impessoal. Eu tenho que agir o meu ato, ele tem que ser de maneira impessoal. Embora eu tenha uma certa relação com ele, eu tenho que se fazer cumprir a lei. Ah, mas ele é meu chegado, eu não vou fazer, eu vou tratar com pessoalidade. Não pode, beleza? Vamos lá ao conceito jurídico, olha só. A atuação da administração pública deve ser de modo impessoal, sem favorecer esse, que é o seu chegado, ou aquele indivíduo de forma especial. As realizações governamentais não são do agente público ou da autoridade, mas da entidade pública em nome daquele se produz, que é a teoria da representação, ou também chamada de teoria do órgão, tá? Teoria do órgão. Perfeito? Vamos lá. A própria Constituição dá consequência expressa a essa regra. Perfeito? Perfeito. Quando no artigo 37, parágrafo 1º, proíbe que constem nomes, vou até gravar com o marca-texto aqui, ó. Nomes, símbolos, imagens ou insígnias que caracterizam a promoção pessoal de autoridades e servidores públicos em publicidade de ato, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos, beleza? Tá. Olha o que o STF entendeu aqui, ó. Que há, ou seja, existe violação dos princípios da impessoalidade e também
da moralidade, tá? Da impessoalidade da moralidade, em razão do uso de símbolos, slogan público pessoal nas publicidades oficiais. Então, além de ferir a impessoalidade, fere também a moralidade, beleza? Se cair em questão de prova, como já veio em outras oportunidades, você já está ciente desse evento aqui, beleza? Vamos avançando então. Olha só, para lá, para ver. Beleza. Moralidade. Vimos a legalidade, a impessoalidade, agora a moralidade, como a mnemônica fala, limp. Legalidade, impessoalidade, agora moralidade, tá? Publicidade e eficiência, beleza? Significa que a conduta administrativa, vou até baixar aqui que tá calor agora, estava frio, agora tá calor. Significa que a conduta administrativa deve observar os preceitos éticos, rapaz, veio frio agora, hein? Glória, vamos lá. Os preceitos éticos da instituição em que o agente público atua. Tal princípio está ligado ao conceito do bom administrador. Procura o bem comum, tá? A boa fé, a ética e a honestidade. Tem que ser moral, né? Os administrados, né, ao atuar, o administrado, na verdade, ao atuar, não terá que decidir somente, o administrador, na verdade, ao atuar, não terá que decidir somente, um R aqui, né? O R aqui. Não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e injusto, mas também entre o honesto e o desonesto. Beleza. Professor, olha só, lá no legislador constituinte, na nossa Constituição Federal, ele colocou aqui, ó, a ação de improbidade administrativa visando o quê? A responsabilização de quem violar os princípios, né, administrativos, ou seja, a probidade administrativa, ou seja, lá no 37, parágrafo 4º. E quais consequências trazem, tá? Quais consequências trazem sem prejuízo da ação penal cabível? Quais? Primeiro, vou até mudar a cor novamente aqui, ó. Primeiro, suspensão dos direitos políticos, tá? Não cassação, porque não existe cassação dos direitos políticos, nós temos suspensão. Também perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, logicamente, na forma e na gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza? Ótimo. Visto isso, a gente avança em relação ao princípio da moralidade. Olha só, batendo nele ainda para finalizar, olha só, qualquer cidadão pode propor o quê? Ação popular. Mas qualquer o quê, professor? Qualquer cidadão. Aí eu volto com você aqui, ó. Quem é o cidadão? É qualquer pessoa, ele disse? Não, ele não disse qualquer pessoa. Ele disse qualquer cidadão. Isso aqui é o Schmeg, tá? Quem não conhece aqui, isso aqui é o Schmeg, o mistério do curso lá. Agora eu coloco aqui para vocês verem. Vamos bater o raciocínio aqui. Quando eu digo qualquer cidadão, eu quero dizer quem está em gozo dos seus direitos políticos, não é qualquer pessoa. Por exemplo, para impetrar o habeas corpus, qualquer pessoa. Mas para propor ação popular, qualquer cidadão, o cara tem que estar em dias ou em gozo, como diz a doutrina, dos seus direitos políticos, tá? De votar, ser votado, etc. Então ele é considerado cidadão, tá? Então volta aqui comigo, qualquer cidadão pode propor ação popular que visa anular o ato que viola o dever de moralidade, beleza? Lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal. O Ministério Público, ele não pode propor, tá? Ele não pode propor ação popular. Contudo, no entanto, entretanto, todavia, ele pode o quê? Prosseguir com a ação em caso, né, o autor ou propositor seja o impetrante, no caso, seja negligente, tá? Então, olha só, quando eu falo ainda em moralidade, para restringir algo que viole a moralidade, existe um remédio constitucional chamado ação popular. Qualquer cidadão, ou seja, está em gozo dos direitos políticos, pode propor ação popular. E o Ministério Público, professor, ele é o custos legis, é o fiscal da lei, ele pode propor ação popular? Não, mas ele pode prosseguir com ela, porque é ele que rege toda a parte ali de fiscalização, propositura das leis, etc. É realmente o Ministério Público, por isso que ele é chamado de custos legis, beleza? Avançando um pouquinho mais então, olha só.
Tá? Foi publicidade, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade. Publicidade é em relação à parte de divulgação dos atos oficiais. Olha só, a divulgação oficial do ato para conhecimento público e para início da produção de seus efeitos, isso aqui é muito importante, já já eu vou te explicar em relação à sua nomeação que virá já já, amém? Amém, fala amém, recebe aí, meu irmão, que vai vir sim. Produção dos seus efeitos, tá? Bem como acesso às condutas administrativas. Beleza. Não é elemento formativo do ato, é requisito de eficácia e moralidade, tá? Então, olha só, é requisito para que haja eficácia. Beleza, a regra é que todos os atos sejam públicos, tá? Todos os atos sejam públicos e geralmente publicados no Diário Oficial, seja da União, seja no nosso caso aqui, como vai ser a sua nomeação, amém? Do Estado. Estado, misericórdia. Estado, já estou lá na próxima palavra, Estado de, eu estava lá no EDDE, Estado de Goiás, chama hiperativismo também, tá? A regra é publicidade, olha só. Somente existem exceções em caso de quê? Segurança da sociedade e do Estado. Beleza? Tá. Artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, e em casos que possam violar a intimidade e a privacidade. Então, nesses casos, isso aqui é somente segurança do Estado e da sociedade e violação da intimidade e da privacidade, tá? A Lei 12.527 de 2011 sobre os procedimentos a serem adotados pela União, Estados, Federal e pelos municípios a fim de garantir o acesso à informação prevista no 33 do artigo 5º. Esse princípio garante a obtenção de informações, certidões, atestados por qualquer interessado, desde que observe a forma legal, bem como o uso do habeas data, que também é o outro remédio constitucional que sana uma lesão ao direito, que é o direito de conhecimento dos atos públicos, que é o conhecimento de informações, que é o acesso a certidões, o acesso a atestados, tá? Da própria pessoa, por exemplo, que a solicite, beleza? Tá. Então, quando eu falo para você em relação quando eu falo para você em relação a produzir efeitos, tá? Quando eu falo em relação a produzir efeitos, eu digo que, por exemplo, as processos legislativos, as leis, tá? Existe lá no 59 ou 69 da Constituição Federal o processo legislativo, que passa ali, bem gripado, né? Que passa ali por toda a Câmara de Constituição e Justiça, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Mérito, passa por todas as comissões até chegar efetivamente ao plenário para ser votado pela Casa Iniciadora, Casa Revisora, e aí se for tudo lindo, maravilhoso, que é uma utopia, ser aprovado sem emenda, sem voltar, sem ir de novo e tudo mais, vai para a sanção por promulgação do presidente, né? Beleza, visto isso, ela foi. E aí ela é sancionada, promulgada, beleza, tá válido? Não. Tá produzindo efeitos? Ainda não. Aí ela é publicada no Diário Oficial. Aí a partir da publicação no Diário Oficial, aí ela começa a produzir efeitos. A não ser que ela tenha um período ali de vacácio legis, é um período de vacância, previsto no próprio texto da lei. Fala assim, esta, que é o seguinte, esta lei entra em vigor a partir da data tal. Foi o caso da nova lei de licitações, por exemplo. Ela ficou 2 anos ali em estado de opcional, tá, em estado facultativo, poderia usar 866 ou 14133. Aí depois de 2 anos especificamente passou a obrigatoriedade da 14133. Isso é vacácio legis. Mas se não tiver isso, a partir do momento que publicou no Diário Oficial, começa a produzir efeitos. Aí por que eu falei que é importante pra gente? A sua nomeação, o ato de nomeação vai começar a produzir efeitos, começar a ser contado o prazo para que você tome posse e para que você entre em exercício, que a gente vai bater esses prazos lá no processo administrativo e na 2756 também, nas aulas. Esse prazo começa a contar a partir da publicação do Diário Oficial, beleza? Tranquilo até aqui? Então isso é importante porque será publicado, o seu momento mais feliz, né? Será publicado ali o seu ato de nomeação no Diário Oficial, amém? Fala amém, recebe aí, professor, estou profetizando novamente na sua vida, beleza? Olha só, então vimos legalidade, moralidade, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, agora
Esse, muito bom. Então vamos avançando aqui no conteúdo, olha só. Aí eu avanço com você um pouco mais. Eficiência. Eficiência é bem tranquilo, o próprio nome já diz, olha só. A atividade tem que ser exercida com o quê? Presteza, perfeição, rendimento, economicidade para a administração. O quê? Inclusive esse aqui foi acrescido, né? Acrescentado na Constituição pela emenda constitucional número 19 de 98, beleza? Resumo de método bem mais prático aqui, bem mais informal, olha só. Os entes públicos devem atuar com presteza, rendimento funcional no desempenho de suas atividades. Resumindo mais ainda, eles devem ser o quê? Eficientes, beleza? Ótimo, meu querido, a gente vai entrar agora nos princípios expressos, tá? A gente vai nos princípios implícitos, perdão. A gente vai entrar nos princípios implícitos. Antes disso, a gente vai fazer uma pausinha para você tomar seu café, tomar sua água, rapidão, e volta comigo aqui para a gente bater e finalizar no próximo bloco, valeu? Vamos avançar.